Oi, gente, eu sou a professora Paula e hoje eu vou dar algumas dicas para você não só desenvolver o seu tópico frasal, mas também vou te ensinar diversas maneiras como você pode fazer isso. Sejam muito bem-vindos ao canal Consultório Linguístico. Você pode iniciar o parágrafo com o tópico frasal, ou seja, apresentando uma ideia central que você acredita ser uma situação-problema. E essa apresentação pode ser feita com uma comparação, uma afirmação, uma alusão histórica. Mas logo após fazer essa apresentação, você precisa comprovar essa ideia. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu já fiz um vídeo falando especificamente sobre o tópico frasal, que é a primeira frase do parágrafo. E também já fiz outro vídeo falando sobre como desenvolver o parágrafo, ou seja, como desenvolver o tópico frasal. Se você ainda não os assistiu, eu recomendo que você primeiro assista a esses dois vídeos antes de começar a assistir a esse vídeo aqui. No vídeo sobre o desenvolvimento do parágrafo, eu expliquei para vocês que o tópico frasal pode ser desenvolvido com dois tipos de frases: a frase principal de explanação e a frase secundária de explanação. Tudo isso para que o seu parágrafo seja completo e coerente. Porém, essa estrutura não é obrigatória, mas ela pode te ajudar a prolongar as ideias do seu tópico frasal, porque você vai saber que você vai precisar acrescentar informações novas para dar um reforço para aquilo que você apresentou no tópico frasal. Agora, as dicas que eu vou te dar são as diversas maneiras como você pode fazer isso. Vamos pensar em um tópico frasal? Que tal este? As crianças que têm oportunidade de ingressar na escola aos 6 anos de idade terão uma formação acadêmica mais consistente. Vamos partir então deste tópico frasal. E a minha primeira dica é você fazer o desenvolvimento do seu parágrafo por detalhes. Nesse tipo de desenvolvimento, você apresenta detalhes para justificar o seu tópico frasal. Veja. As crianças que têm oportunidade de ingressar na escola aos 6 anos de idade terão uma formação acadêmica mais consistente. A oportunidade de conviver com outras crianças em atividades de troca, o acesso a bens culturais, como visitas guiadas, e o desenvolvimento precoce de atividades de leitura podem fazer com que as crianças desenvolvam antecipadamente habilidades importantes para seu sucesso acadêmico. Neste exemplo, o tópico frasal que decidimos utilizar e está destacado em branco, as crianças que têm oportunidade de ingressar na escola aos 6 anos de idade terão uma formação acadêmica mais consistente, é detalhado na frase principal de explanação, que está destacada em vermelho, citando recompensas que a criança que ingressa na escola aos 6 anos vai ter, como conviver com outras crianças, o acesso à cultura e se desenvolver mais rápido. Você deve estar se perguntando, mas professora, cadê a frase secundária de explanação? Como eu falei, não é obrigatório que o parágrafo tenha necessariamente um tópico frasal, uma frase principal de explanação, frase secundária de explanação e conclusão. Eu até posso colocar uma frase secundária de explanação nesse exemplo, assim como nos próximos exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui. Colocando a frase secundária de explanação, eu vou estar reforçando ainda mais a ideia que foi apresentada. O que eu quero que você entenda nesse vídeo são os tipos de desenvolvimento que você pode utilizar no seu parágrafo para que você escreva de uma maneira mais consciente, sabendo quais informações você pode incluir e de que maneira você pode fazer isso. Outra dica é você facilitar o entendimento do seu tópico frasal com o uso de uma definição de palavras ou expressões que são importantes, mas podem não ser tão conhecidas, ou simplesmente porque o autor sentiu necessidade de definir aquela palavra ou aquela expressão para o leitor entender melhor o texto.
Agora eu vou dar um exemplo que utiliza a definição para desenvolver aquele tópico frasal que nós escolhemos trabalhar. As crianças que têm oportunidade de ingressar na escola aos 6 anos de idade terão uma formação acadêmica mais consistente. Como formação acadêmica, podemos compreender o conjunto de atividades regulares que comporão a vida escolar de uma pessoa, das séries iniciais até a graduação. Percebam que a definição do termo formação acadêmica ocupa toda a frase principal de explanação. O autor logo explica o que se compreende por formação acadêmica, porque essa explicação, essa definição, reforça a tese dele de que as crianças que ingressarem na escola aos 6 anos de idade terão uma formação acadêmica mais consistente ao participar de um conjunto de atividades que compõem a vida escolar de uma pessoa. A terceira dica é desenvolver o tópico frasal por meio de um exemplo específico, como nesse caso. As crianças que têm oportunidade de ingressar na escola aos 6 anos de idade terão uma formação acadêmica mais consistente. Camila é uma dessas crianças. Matriculada na educação infantil aos 6 anos, desenvolve atividades em grupo com os colegas, já foi apresentada a literatura infantil e teve a oportunidade de visitar um museu muito antes da média da população. Você consegue perceber que o exemplo dado facilitou o entendimento do tópico frasal? Pois é, ao utilizar Camila como exemplo, que ingressou na escola aos 6 anos e já desenvolve várias atividades, o tópico frasal foi reforçado relacionando a ideia de que as crianças que ingressam na escola aos 6 anos de idade terão uma formação acadêmica mais consistente. Muitos exemplos são tirados de diversas situações do dia a dia e que têm grande repercussão na mídia. Porém, evite falar de temas polêmicos e que atingem um número restrito de pessoas, pois a argumentação deve atingir a maioria. Não fale sobre aspectos religiosos, sexuais, raciais, a não ser quando a discussão tratar especificamente desses assuntos. E por último, podemos desenvolver o parágrafo por fundamentação, e nesses casos devemos informar o leitor de qual fonte foi tirada a informação apresentada. Esse tipo de desenvolvimento do parágrafo é muito bem-vindo nos textos dissertativos. Veja agora esse exemplo que, além do tópico frasal e a frase principal de explanação, temos também a frase secundária de explanação. As crianças que têm a oportunidade de ingressar na escola aos 6 anos de idade terão uma formação acadêmica mais consistente. É o que demonstram os dados organizados pelo INEP a partir de informações coletadas no último ENAD. Os alunos que obtiveram as melhores pontuações nesse teste foram aqueles que tiveram a chance de ingressar na chamada educação infantil. Aqui, o autor fundamenta sua proposição, ou seja, o que ele propôs no tópico frasal, que está em branco, de que as crianças que têm oportunidade de ingressar na escola aos 6 anos de idade terão uma formação acadêmica mais consistente, quando ele cita o INEP na frase principal de explanação, que está em vermelho. É o que demonstram os dados organizados pelo INEP a partir de informações coletadas no último ENAD. E depois, comprova o que disse na frase secundária de explanação, que está em verde, com os resultados dos alunos que tiveram as melhores pontuações, que foram aqueles que ingressaram na educação infantil. Comente abaixo se você ficou com alguma dúvida e não deixe de dar um like e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um super beijo e até logo!